Boa noite. Hoje damos continuidade ao estudo da terceira declinação. Nós já vimos a primeira declinação nominal, que tem tema em a longo, que em latim, na verdade, sempre aparece como a breve. Nós vimos a segunda declinação, que tem tema em o breve. Nós vimos uma parte da terceira declinação, os temas consonantais, e no vídeo de hoje veremos os temas da terceira declinação na vogal I breve. Pertencem à terceira declinação um conglomerado de temas. Os principais são os temas em consoantes e os temas em I breve. Exemplos de temas em consoantes: fax, que significa tocha, tem tema na consoante gutural k. Homo, que significa homem, tem tema na consoante nasal n. Caput, significa cabeça, tem tema na consoante dental t. Agora, alguns exemplos de temas em I breve. Turris, que significa torre, o tema é turri, termina aqui na vogal I breve. Vulpes, que significa raposa, o tema é vulpi. Mare, que significa mar, o tema é mari. Os temas em vogal breve serão o objeto de nosso estudo neste vídeo. Compõem a terceira declinação ainda 3 outros temas que não são tão relevantes pelo pequeno número de substantivos que a eles pertencem. Dentre estes, contam alguns temas em ditongos, na verdade são apenas resquícios. O genitivo dessas palavras mostra que elas eram originalmente em ditongo. Bois, que é o genitivo de bos, que significa boi. Iouis, que é o genitivo de Júpiter, que significa Júpiter. E nauis, que significa navio, que é o genitivo de nauis. Há também um tema em ilongo, a palavra vis, que significa força. E há, enfim, 2 temas em ulongo, que são os substantivos grus, que significa grow, é uma ave, e o substantivo sus, que significa porco. Então, compõem a terceira declinação, além dos temas consonânticos e dos temas em I breve, também temas que eram originalmente em ditongo, um tema em I longo e 2 temas em U longo. Como já se disse, este vídeo é dedicado aos temas em I breve. Então, temas em I breve. Esse quadro que apresenta os diferentes temas nominais das declinações latinas, das 5 declinações latinas, já nos é bem conhecido. Em vermelho são marcados os temas que compõem a terceira declinação. Há os temas em consoantes, que nós já vimos, aos temas em I breve, que nós estaremos vendo neste vídeo, e há também, como nós já mencionamos, um tema em I longo, 2 temas em U longo e alguns resquícios de temas em ditongo. Agora, uma observação sobre as terminações da terceira declinação. Os temas em consoante e os temas em I breve possuíam originalmente, em vários casos, terminações diferentes. No entanto, as palavras em consoante e as palavras em I breve exerceram mútua influência de umas sobre as outras, de tal sorte que, em alguns casos, as terminações dos temas consonantais cederam às terminações do tema em I breve. Em alguns outros casos, as terminações do tema em I breve cederam
as terminações dos temas consonantais. E para alguns casos, enfim, foram preservadas tanto as terminações consonantais quanto as terminações em i breve, de modo que os substantivos de tema em consoante seguem as terminações consonantais, nesses casos, e os substantivos de tema em i breve seguem as terminações em i breve, nestes casos. Esse quadro apresenta, lado a lado, as terminações dos temas em i breve e as terminações dos temas consonantais. Em azul estão os temas em i breve, em verde os temas consonantais. As terminações que aparecem entre chaves são aquelas que cederam às terminações correspondentes do outro grupo, isto é, elas deixaram de ser usadas e assumiram as terminações do outro grupo. Então, no nominativo singular dos masculinos e femininos, os temas em i breve mantêm a terminação is, o i, na verdade, pertence ao tema, o s é uma terminação, e os temas consonânticos ou acrescentam o s ou alongam a última vogal do tema. Tanto nos temas em i breve quanto nos temas consonantais, o vocativo singular vai ser idêntico ao nominativo singular. Com relação ao acusativo singular dos masculinos e femininos, nós temos uma diferença bem marcante. Os temas em i breve têm a terminação im e os temas consonantais a terminação em. Com relação ao nominativo, vocativo e acusativo do singular dos neutros, tanto os temas em i breve quanto os temas consonantais têm o tema puro, sem acréscimo de terminações. Com relação ao genitivo do singular, e isso vale tanto para os masculinos quanto para os femininos e neutros. Os temas em i breve tinham a marca is com i longo, e os temas consonânticos tinham a marca is com i breve. A terminação dos temas em i breve, o is com i longo, cede lugar à terminação dos temas consonânticos, isto é, o genitivo singular dos temas em i breve é formado a partir da terminação dos temas consonânticos. O dativo singular, tanto dos temas em i breve quanto dos temas consonânticos, é em i longo. O ablativo singular dos temas em i breve é um i longo e dos temas consonânticos um é breve. Com relação ao plural, o nominativo singular dos masculinos e femininos é, para os temas em i breve, s com é longo, para os temas consonânticos, s com é breve. O que ocorre neste caso no nominativo plural dos masculinos e femininos é que os temas consonânticos passam a usar a terminação dos temas em i breve. Eles deixam de usar a terminação s com é breve e passam a usar a terminação s com é longo. O mesmo vale para o vocativo plural dos masculinos e femininos. O acusativo plural para os temas em i breve é is com i longo e para os temas em é breve é es com é longo. Com relação ao nominativo, vocativo e acusativo do plural dos neutros, os temas em i breve têm a terminação ia, sendo que o i faz parte do tema e o a é propriamente a terminação. E os temas consonânticos têm a terminação a. O genitivo plural dos temas em i breve tem a terminação ium, de novo, o i pertence ao tema e o é a terminação. E os temas consonânticos têm a terminação O dativo e ablativo do plural dos temas em i breve têm a terminação ibus.
Mais uma vez, o I pertence ao tema e o bus é terminação. No caso dos temas consonânticos, o dativo e o ablativo do plural tinham a terminação bus, sendo que essa terminação será colocada de lado e será adotada a terminação dos temas em I breve, a terminação ibus. O que nós observamos é o genitivo singular dos temas em I breve deixa de usar a sua própria terminação e passa a usar a terminação dos temas consonânticos. O nominativo e vocativo do plural das palavras masculinas e femininas dos temas consonânticos deixam de usar a sua própria terminação, S, com E breve, e adotam a terminação dos temas em I breve, S com E longo. E no caso do dativo e ablativo do plural, também os temas consonânticos deixam de lado a sua terminação e adotam a terminação dos temas em I breve. Com relação aos outros casos, os temas em I breve mantêm as suas próprias terminações e os temas em consoante mantêm as suas próprias terminações. Esses fenômenos linguísticos em que um tipo de terminação cede lugar à terminação correspondente do outro tipo mostram a influência mútua entre a declinação dos temas consonânticos e a declinação dos temas em I breve. No próximo slide serão mostradas em detalhe essas relações de influência de um tipo sobre o outro tipo. Esse quadro reproduz o quadro anterior, mas agora com cores diferenciadas para nós mostrarmos em detalhes as relações de influência entre a declinação dos temas consonânticos e a declinação dos temas em I breve. Em azul são marcadas as terminações dos casos que não sofrem alteração, não havendo interferência de um grupo sobre o outro. São eles o nominativo e vocativo do singular dos masculinos e femininos, o nominativo, vocativo e acusativo do singular dos neutros, o nominativo, vocativo e acusativo do plural dos neutros e o genitivo do plural. Em preto são marcados aqueles casos em que houve uma supressão da terminação de um tipo pela terminação do tipo correspondente. Então nós temos o genitivo singular, em que a terminação dos temas em I breve cedeu à terminação dos temas consonânticos, o nominativo e vocativo do plural, em que a terminação dos temas consonânticos cedeu à terminação dos temas em I breve, o dativo e ablativo do plural, em que a terminação dos temas consonânticos foi substituída pela terminação dos temas em I breve, e no caso do dativo singular, cuja terminação é I longo, esse I longo pode ser devido tanto aos temas vocálicos quanto aos temas consonantais, já que ambos têm a mesma terminação para o dativo singular. As terminações marcadas em vermelho são aquelas em que uma delas tende a prevalecer sobre a outra sem que a elimine totalmente. Então, no caso do acusativo singular, há uma tendência de o M dos temas consonânticos prevalecer sobre o IM dos temas em I breve. No caso do ablativo singular, há uma tendência também da terminação dos temas consonânticos prevalecer sobre a terminação dos temas em I breve. Enfim, no caso do acusativo plural, há uma tendência da terminação dos temas consonânticos
prevalecer sobre a terminação dos temas em e breve. Nesses 3 casos, marcados em vermelho, as terminações dos temas consonânticos tendem a prevalecer sobre as terminações dos temas em e breve, mas não eliminam totalmente as terminações dos temas em e breve. Há várias palavras de tema em e breve que mantêm, nesses 3 casos marcados em vermelho, as suas terminações originárias. Se atentamos para a terminação do nominativo singular dos substantivos masculinos e femininos de tema em e breve, encontraremos 3 tipos diferentes de nominativo singular. Há os substantivos de nominativo singular em is e breve s. Esses substantivos formam a maioria dos masculinos e femininos de tema em i breve. Exemplos: colis, colina, tussis, tosse, classes, classe ou frota, finis, fim, clauis, chave, quiuis, cidadão. Há também um número menor de substantivos masculinos e femininos de tema em i breve, cujo nominativo singular é em es. É longo, s. Exemplos: sedes, assento, aedes, templo, caedes, assassínio, saepes, cerca, vulpes, raposa, moles, carga, uerres, javali, uates, adivinho. Enfim, há uma terceira forma do nominativo singular dos substantivos masculinos e femininos de tema em i breve. São aqueles substantivos em número de 4 que têm o nominativo singular em ER. São eles: linter, esquife, imber, chuva forte, aguaceiro, úter, saco e uenter, barriga. Vejamos agora alguns exemplos da declinação de masculinos e femininos de tema em i breve. Turris significa torre. Nominativo singular, turris. Vocativo singular, turris, idêntico ao nominativo singular. Acusativo singular, turrim. Genitivo singular, turris. Dativo singular, turri. Ablativo singular, turri. Plural, nominativo, turres. Vocativo, turres. Acusativo, turris. O acusativo plural muda progressivamente de turris para turres e durante o Império utiliza-se tão somente a forma turres. Genitivo plural, turrium. Dativo e ablativo do plural, turribus. Outro exemplo, a palavra finis, que significa fim. Nominativo singular, finis. Vocativo idêntico ao nominativo, finis. Acusativo, finim. Genitivo, finis. Dativo, fini. Ablativo, fini, com a ocorrência também da forma fine. Nominativo plural, fines. Vocativo plural, fines. A forma do acusativo plural que ocorre majoritariamente é a forma fines, ainda que haja também ocorrências da forma finis. Genitivo plural, finium. Dativo e ablativo do plural, finibus. Mais um exemplo de um substantivo
de tema em i breve com o nominativo singular em is. Ous, que significa carneiro ou lã. Nominativo singular com s, ous, vocativo singular idêntico ao nominativo singular, acusativo singular ouem. Nós observamos aqui a interferência dos temas em consoante sobre os temas em i breve. Ao invés de termos ouem, temos ouem. Genitivo singular ouis, dativo singular oui, ablativo singular oue. Também no ablativo singular nós observamos a interferência dos temas consonantais sobre os temas em i breve. Nominativo plural oues, vocativo plural oues, acusativo plural. A maior parte das ocorrências registra oues, ainda que haja a ocorrência ouis em um número menor. Aqui também nós observamos a tendência da terminação dos temas consonantais impor-se sobre os temas em i breve. Genitivo plural ouium, dativo plural ouibus, ablativo plural ouibus. Outros exemplos de substantivos masculinos e femininos de tema em i breve com nominativo singular em is. Futis, que significa jarro, sitis, que significa sede, vontade de beber, tussis, significa tosse, febris, significa febre, pupis, popa do navio, securis, significa machado, collis, colina, clauis, chave. Vejamos agora exemplos de substantivos masculinos e femininos de tema em i breve com nominativo singular em es e em er. Exemplo de um substantivo em i breve com nominativo singular em es, vulpes, que significa raposa. Nominativo singular, vulpes, vocativo singular, vulpes, acusativo singular, vulpem, genitivo singular, vulpis, dativo singular, vulpi, ablativo singular, vulpe. Plural, nominativo, vulpes, vocativo, vulpes, acusativo, vulpes, havendo também, em número menor de ocorrências, a forma vulpis, genitivo plural, vulpium, dativo plural, vulpibus, ablativo plural, vulpibus. Agora um exemplo de um tema em i breve com nominativo singular em er. Imber, que significa chuvarada, aguaceiro. Nominativo singular, imber, vocativo, imber, acusativo, imbrem, genitivo, imbris, dativo, imbri, ablativo, imbre, mas há várias ocorrências também de imbre, por influência dos temas consonantais. Nominativo plural, imbres, vocativo plural, imbres, acusativo plural, imbris. Há também ocorrências da forma imbres por influência dos temas consonânticos. Genitivo plural, imbrium, dativo plural, imbribus, ablativo plural, imbribus. Passamos agora a considerar os substantivos neutros de tema em i breve. No caso dos substantivos neutros, eles não têm terminação no nominativo, vocativo e acusativo do singular. Eles teriam o tema puro, portanto, em i breve. Só que o i breve final em latim, ou bem ele cai, ou bem ele transforma-se em e breve. Em primeiro lugar, há um grupo de neutros que originalmente terminavam em i breve e esse i transformou-se em e. Mare significa mar, conclave significa câmara, cômodo fechado, cubile significa cama, rete,
rede, teia, mantele, lenço. Agora, um segundo grupo de substantivos que originalmente terminavam em "ari" e perderam o "i" breve final. A terminação, portanto, é em "ar". Exemplar significa cópia, calcar significa espora. Um terceiro grupo, enfim, que originalmente era em "ali", perdeu o "i" breve e a terminação passou a ser em "al". Animal significa animal, capital significa um crime capital, tribunal significa tribuna, o assento do juiz. Então, esses três grupos, no primeiro, o nominativo singular termina em "e", no segundo, o nominativo singular termina em "ar", no terceiro, o nominativo singular termina em "al". Esses três grupos formam os neutros de tema em "i" breve. Vamos ver agora alguns exemplos da declinação de substantivos neutros de tema em "i" breve. Mare significa mar. O nominativo, vocativo e acusativo do singular é o tema puro com a transformação do "i" breve final em "é" breve. Mare, mare, mare. Genitivo singular, maris. Dativo singular, mari. Ablativo singular, mari. Plural, os três casos iguais do plural, terminação "a". Maria, Maria, Maria. Genitivo plural, marium. Dativo plural, maribus. Ablativo plural, maribus. Segundo exemplo, animal significa animal. Nominativo, vocativo e acusativo do singular tem o tema puro com a queda do "i" final. Animal, animal, animal. Genitivo, animalis. Dativo, animali. Ablativo, animali. Plural, nominativo, vocativo e acusativo, acréscimo da terminação "a". Animalia, animalia, animalia. Genitivo, animalium. Dativo, animalibus. Ablativo, animalibus. Um último exemplo, calcar, que significa espora. O tema era calcari. O nominativo, vocativo e acusativo do singular perdem o "i" final. Então, calcar, calcar, calcar. Genitivo, calcaris. Dativo, calcari. Ablativo, calcari. Plural, nominativo, vocativo e acusativo tem o acréscimo da terminação "a". Calcária, calcária, calcária. Genitivo plural, calcarium. Dativo plural, calcaribus. Ablativo plural, calcaribus. Com isso, nós encerramos a apresentação dos temas em "i" breve da terceira declinação. O próximo vídeo será dedicado aos chamados temas mistos,